Meu tema de hoje são os papéis da dimensão racional e da dimensão emocional no processo de tomada de decisões, que é o que nós, magistrados, também auxiliados pelos servidores, fazemos todo dia. Nós tomamos decisões, não só como juízes, como servidores do judiciário, mas como seres humanos. Todos os dias, todas as horas, nós estamos decidindo. E nessa questão, no processo de tomada de decisão, os sentimentos foram um tanto negligenciados, não só pela história da filosofia, mas eu ouso dizer também pela história do direito. Alguns filósofos chegaram a dizer, e não foram um nem dois, foram vários, que os sentimentos são perturbações de ânimo que devem ser controladas e até mesmo eliminadas pela razão. E aqui eu queria fazer uma pequena distinção. Os sentimentos se distinguem das emoções e das sensações, e tudo isso no ponto de vista teórico, né, da filosofia. De acordo com Comte Sponville, um filósofo contemporâneo, sentimento é o nome corrente dos afetos, que o que chamamos de afetos seria a mesma coisa que sentimentos. E a questão da distinção entre sentimento e emoção residiria em duas perspectivas. Primeiramente, na questão do tempo. As emoções seriam passageiras, ao passo que os sentimentos tenderiam a ser mais duradouros. Também no local de manifestação. A sensação seria uma alteração do corpo, enquanto o sentimento afetaria a alma. É claro que eu estou usando essas palavras no sentido metafórico, ouso dizer até poético, porque desde Spinoza, e já faz muito tempo, nós sabemos que alma e corpo são expressões de uma mesma e só coisa. O que muda aqui é mais uma questão de foco, de perspectiva, do que essência. Ou seja, as sensações seriam abordadas de um ponto de vista orgânico ou fisiológico, ao passo que os sentimentos do ponto de vista afetivo ou psicológico. É claro que para o sujeito que sente, para nós que sentimos, a diferença é muito importante. Uma dor no estômago não nos afeta com a mesma intensidade que nos afeta a tristeza pela perda de uma pessoa querida. Assim como tropeçar num objeto qualquer não causa o mesmo efeito que deparar com uma consciência perturbada. Na síntese de Comte Sponville, a sensação é uma relação com o corpo e com o mundo, e o sentimento uma relação consigo mesmo e com outrem. Qual a importância disso? Não sei se os senhores estão lembrados, mas na aula passada, o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, ele esboçou, foi rapidamente, a ideia de que a justiça seria um sentimento. E tratar a justiça como um sentimento é interessante, em primeiro lugar, porque significa conferir-lhe alguma durabilidade, ao contrário da natureza transitória da emoção. E, por outro lado, a justiça, enquanto sentimento, exprime uma relação concreta entre dois ou mais seres, destacando-se do local puramente corpóreo onde se produzem as sensações. Ou seja, a abertura para a alteridade, para o outro, distingue o sentimento de justiça de outros que nós podemos sentir sem ninguém, tais como alegria, tristeza, raiva, medo. Nós precisamos de outra pessoa para sentir alegria. Nós podemos lembrar de um evento alegre, podemos temer o futuro, podemos ter raiva de uma memória. Nós necessariamente não precisamos do outro. Mas para a justiça, sim, nós precisamos do outro, da outra pessoa. Por que a escolha dos sentimentos como tópico de hoje? Porque, atualmente, nas mais recentes explicações sobre a moralidade, a dimensão afetiva ela se articula com a dimensão racional. Ou seja, emoções e sentimentos também são importantes no processo de tomada de decisões, ao contrário do lugar comum que diz que apenas a razão é que participa desse processo. As emoções e sentimentos também foram fundamentais para a organização da sociedade e para a própria formação dos nossos sistemas moral e judicial. Eu não estou aqui, senhores, defendendo que a emoção seja superior à razão ou que a razão seja superior à emoção. Não é disso que se trata. A emoção ela torna possível agir de maneira inteligente sem precisar pensar com inteligência.
Mas é o raciocínio, a razão que nos permite pensar com inteligente antes de agir de maneira inteligente. Ou seja, em outras palavras, nós teríamos, em tese, 2 sistemas decisórios. Um deles seria mais automático, não requer tanto esforço, e ele é veloz, que seria o sistema emocional, por assim dizer, essa divisão apenas teórica. No cérebro, tudo se mistura. O outro sistema, racional, já é deliberado, já exige certo esforço. Nós temos que nos concentrar para colocá-lo em ação. O que acontece no dia a dia é que esses 2 sistemas se misturam, eles se cooperam. O problema sempre é ver a dose em que cada um é utilizado a caso. Nós sabemos, isso desde os gregos, que a diferença entre o veneno e o remédio é apenas uma diferença de dose. Aquilo que pode curar, em excesso, também pode matar. Ora, muitos dos problemas que nós temos no nosso ambiente, eles podem ser resolvidos apenas com as emoções, ou principalmente com as emoções. Eu costumo dar um exemplo, quem já esteve aqui na escola me perdoe que eu vou repetir o mesmo exemplo, mas se um leão aparecer por aquela porta, nós não vamos ficar debatendo, né, quais são as melhores opções, né, se esse leão é um leão de verdade, se ele fugiu do zoológico, se ele está faminto, se ele vai querer nos comer ou não. Né? Nós temos uma reação emocional imediata. Né? Eu pularia da janela, eu teria que me ver aqui com essa persiana aqui que eu vou fazer, né, e cair lá no 2 andares. Provavelmente, os mais fortes aí, perto da porta, iriam enfrentar o leão. Alguns simplesmente iriam ficar paralisados. E alguns ainda simplesmente desmaiariam, né, esperando que o leão passe batido e acha que é apenas um cadáver. Mas, enfim, nós não pensamos para isso. Essa reação ela é automática. E é bom que seja assim. Porque se um leão aparecer aqui agora, não há tempo para ficar debatendo o que fazer. Há outras situações em que a razão exerce um papel importante. Eu também tomo a liberdade de dar um exemplo que eu já dei. Acho que o professor Newton não conhece, mas aconteceu na presidência, quando eu estava auxiliando. Eu e uma outra colega ficamos presas no elevador privativo. No elevador privativo aqui do tribunal acontece o seguinte, quando acabou a luz, e acaba a luz do elevador e acaba também a ventilação, a ventoinha lá, ela para de funcionar. Então, para quem tem uma ligeira claustrofobia, como eu, aquilo é muito aflitivo. Né? Você está no escuro, sem ar, né? E a primeira reação que vem é gritar, pedir socorro, chamar os bombeiros, mas daí vem a razão e fala, bom, primeiro, eu vou acabar com a minha imagem perante a minha colega e perante a assessorista. Será que isso vai ser bom? 2, será que vai ser eficiente? Se eu começar a gritar histericamente dentro do elevador, será que o bombeiro chegará mais rápido, a luz voltará mais cedo por causa disso? Então, a gente para um pouco, respira, tenta convencer o próprio cérebro de que aquilo é uma situação provisória, que logo nós seremos libertadas, e foi o que aconteceu efetivamente. Enfim, há momentos em que a emoção atrapalha, ou se nós nos deixarmos levar pela emoção, isso atrapalha. Então, é bom que a razão venha e coloque alguns limites. Pois bem, nem sempre, portanto, como eu dei o exemplo do elevador, que aconteceu comigo, depois eu conto quem estava no elevador, professor. Foi até um episódio engraçado, mas, enfim, nem sempre as emoções fornecem as melhores opções decisórias. Mas, e o que eu gostaria de destacar aqui, também não se trata de enfatizar demais a razão para explicar o agir moral. A neurologia mostra que a nossa vida não é regida exclusivamente pela razão. Até porque, se assim o fosse, todos nós seríamos sociopatas em algum grau. Depois o professor Emílio me corrija se eu estiver usando terminologia errada. As decisões... Obrigada, professor. As decisões sábias, ou seja, as decisões que satisfazem tanto a nossa consciência quanto o interesse social, elas decorrem de uma combinação. De um lado, de uma análise racional, e, de outro lado, das impressões emocionais que nós obtemos do meio ambiente e do nosso próprio sistema interno. Ou seja, diferentemente do que poderia propor uma leitura de Descartes, ou mesmo de Kant,
que eram pensadores racionais, que privilegiavam a razão. Kant, inclusive, fala da razão pura. O que a neurologia mostra é que as emoções e sentimentos é que permitem o equilíbrio das nossas decisões. Há um neurologista que eu utilizei muito para esta palestra, chama Antônio Damasio, um neurologista português, e que ele tem um comentário interessante. O livro dele é sensacional, chama O Erro de Descartes. Mas ele tem um comentário interessante que ele fala que o verdadeiro indivíduo kantiano, na prática, é uma pessoa com uma lesão no córtex pré-frontal. E eu vou explicar por que ele diz isso. O Antônio Damasio analisou diversos casos de indivíduos com lesões cerebrais localizadas na parte anterior do lobo frontal, e ele percebeu que a razão sozinha não é capaz de planejar o futuro, de se conduzir de acordo com as regras sociais e de decidir sobre o curso das ações mais vantajosas. O Antônio Damasio começou a analisar o caso de Phineas Cage, que é este senhor aqui que está na imagem. Dá para perceber que ele está com um olho fechado, na verdade ele está sem esse olho, mas enfim, está com um pedaço de metal numa das mãos. O que aconteceu com Phineas Cage foi um caso que foi muito estudado pelos médicos da época e posteriormente pelos neurologistas da atualidade. Phineas Cage, ele era um capataz dedicado, que em 1848, durante a construção de uma ferrovia, ele foi vítima de uma explosão acidental. Ele estava perto da explosão e, nessa explosão, uma barra de ferro acabou atravessando o cérebro. Ele entrou pelo olho e saiu por cima. Pode, Adilson, próximo slide, por gentileza. O próximo. Esta foi o local da estrada, parece bucólico, né? Mas isso aqui foi depois da explosão, certo? Essa foto é mais recente. Mas foi nesse episódio. Mais um, por favor. O próximo, por favor. Acho que não apareceu. Mas, enfim. Gage, ele recuperou-se do acidente sem grandes... Se puder passar depois, Adilson, para o próximo slide, por favor. Não está aparecendo? Mas sem problema. É um acidente muito grave, e nós estamos falando em 1848, ou seja, há muito tempo. Ele se recuperou sem grandes sequelas cognitivas, sem grandes sequelas motores e sem grandes sequelas de linguagem. Ou seja, aparentemente todo o sistema cerebral dele estava intacto. Este é o crânio, obrigada, Deus. Esse é o crânio dele mesmo, que foi preservado para estudos, né? Ou seja, dá para ver que entrou pelo olho e saiu pela cabeça. Essa é uma reconstrução, uma foto de como provavelmente aconteceu com a barra de ferro. Vê-se que foi um acidente gravíssimo, ninguém esperava que ele sobrevivesse, mas o fato é que ele sobreviveu e continuou aparentemente normal. O que aconteceu é que houve uma mudança drástica na personalidade do Phineas Cage. O Phineas Cage, ele era conhecido como um trabalhador honrado, honesto, competente, fiel cumpridor de seus deveres. O que aconteceu depois do acidente é que ele precisou largar os empregos, vários empregos, ele foi demitido de vários empregos, ele passou a beber, ele largou a família e, no final da vida, ele virou uma atração de circo, literalmente. Alguns médicos, na época, cogitaram que seu sistema ético, que o seu sistema de valores, havia sido afetado pelo acidente. O Antônio Damasio, depois de estudar muito este caso e outros casos, esse foi o primeiro caso registrado que nós temos, e é claro que, próximo slide, por favor, são apenas algumas hipóteses, porque não havia tomografia, ressonância magnética na época, mas uma das hipóteses é essa, que teria atingido essa parte do cérebro, que seria o córtex pré-frontal, responsável justamente pelas nossas emoções. Então, o que o Antônio Damasio cogitou? Que o sistema ético, teoricamente, permaneceu intacto. Tanto é que o Phineas Cage conseguia falar sobre os deveres do ser humano, do trabalhador, do pai de família. Ele conseguia acessar esse sistema em termos abstratos. No entanto, esse sistema se tornou desligado da sua vida real, deixando de participar dos processos decisórios. Pouco depois de ter começado a analisar os comportamentos do Phineas Cage,
o Antônio Damasio foi chamado a estudar outros casos de indivíduo com lesões mais ou menos nessa região do córtex pré-frontal, e um dos pacientes dele foi importante, que ele chamou de Elliot. Elliot é um nome fictício, mas foi um paciente que ele acompanhou desde o início, já agora com ressonância magnética, tomografia, etc. e tal. O que aconteceu com Elliot? Elliot tinha um tumor nesta região, um tumor que não era maligno, mas precisava ser extirpado, porque estava crescendo. E na hora da cirurgia foi necessário retirar não só o tumor, mas um pouco do tecido cerebral que estava em volta, que não teve jeito para poder retirar o tumor. Ora, o que aconteceu com esse paciente que Damasio chama de Elliot? Ele, que até então era um excelente empregado, um excelente pai de família, ele era um exemplo não só para os outros empregados da empresa que ele trabalhava, mas também para os irmãos mais novos. Ele se mostrou também uma mudança drástica de personalidade. Ele começou, não conseguia mais manter o emprego, passou a viver com a ajuda da sua família, e a questão, e para nós que trabalhamos em previdência é interessante, que ele não teve nenhum benefício previdenciário, porque os médicos constataram que a capacidade intelectual dele estava intacta. Ele falava normalmente, pensava normalmente, agia normalmente, tinha toda a capacidade motora preservada, ou seja, ele não recebia nenhum benefício da Previdência Social. E vivendo com a ajuda da família, porque ele simplesmente não conseguia mais manter o emprego, ele não conseguia desempenhar as tarefas a que ele estava acostumado. E ele, que for um bom pai, um bom marido, acabou se divorciando e acabou investindo em bolsas, em negócios assim escusos no sentido assim que não davam certo, ou seja, o pouco dinheiro que ele tinha guardado, ele perdeu inteiramente, ou seja, aconteceu na vida dele uma grande tragédia. E essa tragédia estava ligada ao mecanismo de tomada de decisões. O mecanismo do Elliot se tornou tão defeituoso que ele já não podia funcionar adequadamente como ser social. De certa forma, Elliot era o novo Phineas Cage. E, nesse sentido, o que eu gostaria de chamar a atenção é que alguns filósofos, vários filósofos, mesmo aqui na área do direito, nós dizemos que o mais importante é manter uma estratégia fria, puramente racional. Ora, o que os neurologistas constataram? Que essa estratégia fria e puramente racional, ela se assemelha à maneira com que os pacientes acometidos de lesões nessa região pré-frontal se comportam. As suas decisões acabam sendo muito piores do que as decisões tomadas por indivíduos normais. Uma das hipóteses é que a razão ela não consegue começar nem parar de avaliar os custos e benefícios envolvidos em cada caso. Ou seja, a razão ela fica num círculo vicioso, avaliando o tempo todo, devo, não devo, vou, não vou, acontece, não acontece, é melhor ou não é melhor, e com isso ela não toma a decisão. Porque, na verdade, são as emoções que selecionam as melhores opções, sem que a gente saiba. Na hora que a gente vai decidir, nós temos uma avaliação de custo-benefício, sim, mas também nós temos uma vertente emocional que fala, não, esta decisão é melhor. Alguns chamam de intuição, mas tem a ver com o mecanismo afetivo. Daí a dificuldade apresentada por indivíduos extremamente inteligentes, mas com déficit emocional, nesse processo de tomada de decisões. Um dos exemplos famosos foi do matemático e lógico Gödel. Gödel é considerado um dos matemáticos e um dos lógicos mais importantes do século XX. Ele tem uma teoria importante, chama o Teorema da Incompletude, que revolucionou a lógica, revolucionou a matemática. Ele era muito amigo do Einstein, o Einstein gostava, inclusive, de andar junto com Gödel para conversar sobre as várias teorias matemáticas e lógicas. E, no entanto, o Gödel tinha umas tantas bizarrices. Desde criança ele mostrava, primeiro, excessivamente preocupado com a saúde, de uma maneira fora do normal. Ele tinha, por exemplo, muito medo, e olha que ele era lógico e matemático, que os gases venenosos escapassem da sua geladeira. Então, ele não chegava perto de nenhuma geladeira. Com o início da Segunda Guerra Mundial,
o Gödel tinha dois problemas. De um lado, ele tinha medo de ser recrutado pelo exército, né? Estávamos no exército nazista. Ele foi naturalizado austríaco, depois, enfim, com a tomada da Áustria, né, pelos nazistas, ele falou assim, bom, eu vou ser recrutado pelo exército. Ou então eu vou ser confundido com judeu. Ele tinha esses dois medos, de lutar e morrer, ou simplesmente de morrer simplesmente numa câmara de gás. Então, o que acontece? Ele decide abandonar a Europa, e o curioso é que ele chega por um caminho muito pela Ásia, ele consegue chegar aos Estados Unidos, e é interessante que, junto com Einstein foi muito importante nesse processo da fuga do Gödel. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele pede a naturalização, né, se dizendo fugitivo de guerra, tudo, e no processo, na audiência, né, nós sabemos aqui que existe uma audiência também nos Estados Unidos para naturalização. Em vez de ele responder as perguntas do juiz, ele começou a fazer uma palestra sobre a contradição que ele havia descoberto na Constituição norte-americana. E o Einstein queria matá-lo, né? Falou, não é o momento para isso, né? Não fala da contradição da Constituição na frente do juiz. O juiz nem deu muita bola para isso, ele acabou conseguindo a naturalização norte-americana. Ele também adorava o Walt Disney e chegou a assistir Branca de Neve no cinema 3 vezes, mas isso não é problema. A minha filha mais velha assistiu 34, mas ela tinha 3 anos na época. Mas, enfim. O irmão mais velho do Gödel, Kurt Gödel, o Rudolf, ele era médico, e ele dizia que o Gödel era um paciente impossível. São palavras dele, eu peço permissão para ler. Ele diz o seguinte, meu irmão tinha uma opinião muito particular e fixa sobre tudo, e dificilmente poderia ser convencido do contrário. Infelizmente, ele acreditou durante toda a vida que ele estava sempre certo, não só em matemática, mas também na medicina. Ou seja, ele era um paciente muito difícil para os médicos. Depois de um grave sangramento de uma úlcera duodenal, ele manteve para o resto da vida, a um nível extremamente rigoroso, uma dieta que lhe causou lentamente a perda de peso e, com isso, mais e mais doenças. No final da vida, o Gödel se convenceu de que havia uma conspiração para envenená-lo, e ele tinha uma mulher que eu acho que devia ser uma santa, a Adélia, ele só comia aquilo que a esposa preparava, e aconteceu que a esposa também ficou doente lá pelas tantas, ela foi internada durante 6 meses, e nesses 6 meses o Gödel simplesmente parou de comer, porque a esposa preparava comida e experimentava antes dele. E ele foi encontrado no seu quarto, em posição fetal, morto por inanição. Ou seja, um dos homens mais inteligentes do século XX não foi capaz de tomar decisões sábias na sua vida cotidiana. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a emoção ela não figura de modo nenhum no raciocínio, como ocorre no quadro em certas doenças neurológicas, eu não estou dizendo aqui que o Gödel tinha doença, embora alguns digam, né, que ele era depressivo, outros que eles tinham algumas psicoses, mas, enfim, depois o professor Amir me corrige também. Mas o fato é que, quando a emoção não aparece de modo nenhum, a razão se mostra ainda mais falha do que quando a razão nos prega peças. É claro, senhores, que, como eu falei no caso do leão, a emoção sozinha, ela pode nos levar às boas decisões. E eu volto a falar no caso do leão, do leopardo, de um ônibus que atravessa na nossa frente. No caso de um perigo iminente, o medo é importante. O medo é uma emoção, ele é importante, porque ele é o primeiro a sugerir um comportamento defensivo. Lutar, fugir, paralisar ou desfalecer. Isso é quase que instintivo. E não há tempo para uma reflexão aprofundada. A decisão é tomada pela própria emoção. Como diz o Damasio, existe um programa de ação emocional que denominamos medo, que pode afastar rapidamente do perigo a maioria dos seres humanos, com pouca ou nenhuma ajuda da razão. Há outras situações mais complexas em que as emoções e sentimentos eles aparecem como um primeiro conselheiro, dando uma primeira indicação do que fazer. Não é que a razão não apareça no processo decisório, mas a dimensão afetiva também é relevante. E aqui eu cito 2 exemplos, a culpa e a vergonha. A culpa e a vergonha são importantes bússolas do nosso comportamento moral. Se a pessoa faz alguma coisa errada, ela se sente logo envergonhada e culpada. E isso ajuda a se manter de acordo
com os padrões de convivência da sociedade em que ela vive. Aliás, aos psicopatas, também depois eu peço, né, ao auxílio do professor Emir, faltam justamente esses sentimentos de culpa e de vergonha. Há um professor, o professor Emir deve ter conhecido o Yves Delataille. Conheci. Ele defende que o sentimento de vergonha é uma condição necessária do agir moral. E ele cita alguns pensadores que falaram sobre isso. Por exemplo, Sartre. Sartre sustentou que a vergonha é o sentimento inevitável da consciência de ser para o outro. Bianchi Levy escreveu "Je honte, donc j'existe", ou seja, eu me envergonho, logo existo. Darwin também assinalou que, de todas as expressões, o rubor parece ser a mais estritamente humana. Aparentemente, os animais não se ruborizam. Fazendo eco a tais autores, existe um psicólogo contemporâneo, Michael Lewis, que ele afirma: "To understand shame is, in some sense, to understand human nature." Ou seja, entender a vergonha é, em certo sentido, entender a natureza humana. O que acontece com a vergonha? Na vergonha, o juízo negativo alheio, ele é entendido como legítimo. E isso faz em mim um autojuízo negativo, fazendo com que a minha conduta se adeque ao código moral e ético da sociedade em que eu vivo. É claro, senhores, que não interessa uma moralidade baseada apenas nas emoções. As emoções são importantes, mas elas são insuficientes para justificar a moral. Vou passar daqui a pouquinho um trecho de um filme, alguns devem ter visto, ou muitos, Os Intocáveis. É um filme dirigido pelo Brian De Palma, e ele é um filme memorável por vários motivos. A trilha sonora é maravilhosa, do Ennio Morricone. O guarda-roupa é do Giorgio Armani. Isso é fantástico. O Kevin Costner, como agente federal, Elliot Ness, está muito bom. Robert De Niro, sempre genial, como gangster Al Capone. E aparece uma personagem, aparentemente não histórica, mas ela é importante aqui para o enredo, que é o Sean Connery como policial Jimmy Maloney. É tudo um primor. Há uma cena, inclusive, para quem assistiu o filme, espetacular, de um tiroteio que se dá numa escadaria. E é um tiroteio onde uma mãe deixa escorregar um carrinho de bebê. Então, o Elliot Ness está atirando contra os gangsters, aquele carrinho de bebê descendo pela escada. Essa cena é homenagem a um filme famoso, Encouraçado Potemkin. É uma cena, assim, primorosa. A história, os senhores conhecem, né, dos Intocáveis. Durante a Lei Seca, o Elliot Ness e a sua equipe tentam pegar o Al Capone. Ele contrabandeava, ele era um mafioso, mas ele contrabandeava também bebida e servia em locais escondidos. De um modo geral, o filme é um pouco maniqueísta, como parecem ser os filmes norte-americanos, porque o Elliot Ness é totalmente bonzinho e o Al Capone é totalmente mau. No entanto, existe uma cena, e que eu destaquei essa cena porque eu acho que ela é muito significativa, em que esses estereótipos se suavizam. É uma cena de uma ópera, a música, inclusive, é uma área maravilhosa, é o Ridi Pagliatti, está sendo cantada, e o Robert De Niro, o Al Capone, ele está emocionado, né, diante daquela área maravilhosa, diante daquela interpretação maravilhosa, e nessa hora ele recebe a notícia da morte do policial Maloney. E ele alterna as lágrimas de emoção pela música, ele dá um risinho de prazer quando ele ouve falar da morte do policial. E na outra cena aparece o policial rastejando, morrendo no chão da sua casa. Eu achei genial a expressão, é um grande ator, Robert De Niro, né, que no final a gente vê que ele está emocionado, enxugando as lágrimas com a música, e a ópera é muito bonita. Está até lembrando do professor Nilton De Luca, né? Nilton De Luca, que o palhaço tem que rir mesmo diante da morte da mãe, enfim. É uma área fantástica. Ele está chorando, e quando ele escuta o capanga dele dizendo que está morto, ele dá aquele risinho bem sutil. Porque esse episódio nos interessa como exemplo, ele interessa para suscitar reflexões sobre uma moralidade baseada, sobretudo, nas emoções. É claro que, senhores, os sentimentos são importantes. Os sentimentos nos motivam com uma força que a razão talvez seja incapaz de motivar. Nós somos impulsionados pelo sentimento.
No entanto, é arriscado fundamentar um código de conduta apenas no sentimento. Havia uma escritora inglesa, Elizabeth Carter, ela era muito mordaz, e ela falava em tom irônico que ser meramente tomado por um impulso repentino de compaixão ante a visão de um objeto que sofre tem tão pouco de benevolência quanto um ataque de gota. O que ela quer dizer é que nós somos tomados por essa emoção, mas elas passam. E isso necessariamente não nos leva a um agir moral. O Al Capone, aqui nessa interpretação do Robert De Niro, ele ilustra essa tese. Em termos morais, essa finíssima sensibilidade às belas artes, ao bel canto, em termos morais pouco importa, principalmente porque ela está desconectada do prazer sádico usufruído por alguém que acabou de mandar matar outro ser humano. Há outros exemplos de uma relação complicada entre emoções e moralidade. Por exemplo, quando a ira, o professor Tércio falou muito na aula passada sobre a ira, sobre a vingança, quando esse sentimento toma conta, o que é complicado em termos éticos. Eu também selecionei um trecho de um filme, eles vão achar talvez infantil, mas eu tenho um motivo para ter selecionado esse trecho, é do Incrível Hulk. Quem já leu, eu gosto do Incrível Hulk, gente, mas enfim. Ele é baseado nos quadrinhos da Marvel. Eu gosto muito desse exemplo, porque para mim o Incrível Hulk é o próprio homem hobbesiano no estado de natureza. Thomas Hobbes, um pensador inglês importante, um dos contratualistas, ele dizia que o homem no estado de natureza é o lobo do homem. E quando Hobbes falava do estado de natureza, ele não queria dizer de um estado pré-histórico, não era da época das cavernas, não é nada disso. Nós, atualmente, nós temos um estado de natureza. É claro que nós nos comportamos devidamente, nós temos uma camada de educação, um verniz, né, da cultura, da polidez, da etiqueta, mas há momentos em que o Incrível Hulk aflora. Esse é o nosso estado de natureza, é o estado sem normas, né, onde há pura ira. O ator fala, né, o Hulk fala, você está me deixando irritado. E aqui eu pergunto aqui com toda sinceridade, quem nunca na Paulista, Paulista porque é o exemplo o lugar que eu mais ando, na Paulista, de repente, você está lá, você é fechado por um carro, o carro não só te fecha, você quase bate, e ainda o motorista vai lá e te xinga sua mãe, a sua avó, sua bisavó, toda a sua linhagem feminina, né, fala algumas coisas, para mim ainda falam, Dona Maria, né, vai lavar roupa no tanque, enfim. Quem nunca sentiu aflorar o Hulk? Há momentos em que a ira toma conta. E isso não é apenas um exemplo que eu chamo, e o Hobbes faz muito isso, ele chama o leitor, fala assim, vocês nunca sentiram isso? Aflorar a ira, se virar um monstro verde, com vontade de fazer coisas assim violentas. Tanto é verdade que um dos maiores índices, e aqui o Fausto pode me corrigir se eu estiver errada, de homicídio aqui em São Paulo é por trânsito, briga de trânsito. Coisas absolutamente estúpidas, né? Umas brigas que poderia não dar em nada, as pessoas se estão armadas, elas vão lá e matam, ou elas brigam, ou seja, perdem totalmente o controle. Eu acho que Hobbes estava certo e que nós temos todos nós um Hulk dentro da gente, a gente tem que tomar cuidado para ele não sair e causar muitos estragos. Eu trouxe esse exemplo dos quadrinhos, mas há um outro exemplo que eu também gostaria de trazer da literatura e, como foi dito na aula passada, os mitos, a literatura, a poesia, os escritos sagrados, eles são fontes importantes para a nossa reflexão, porque eles fornecem narrativas extraordinárias do que vem a ser o ser humano. E, às vezes, eu concordo com o professor Newton de Luca, a poesia nos fornece exemplos melhores até do que a filosofia. A poesia, as artes, elas nos inspiram de uma maneira que o discurso simplesmente não consegue nos inspirar. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer é o The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Ele é da autoria do escritor escocês, Robert Louis Stevenson. O Stevenson tem vários escritos, inclusive alguns primorosos, já traduzidos para o português. Alguém deve conhecer, deve ter lido quando criança, A Ilha do Tesouro, também é dele.
ele era tido como um autor para criança. E, posteriormente, ele foi reabilitado como um autor maduro. Por exemplo, Jorge Luiz Borges, escritor argentino, Vladimir Nabokov, que escreveu Lolita, Henry James, que é um profundo conhecedor da alma humana, eles eram absolutamente apaixonados pelo Stevenson. Inclusive, pouco antes de morrer, pediram ao Jorge Luiz Borges que fizesse uma lista dos 100 livros que ele levaria para uma ilha deserta. Né? Uma brincadeira que a gente costuma fazer normalmente. Eu levaria um livro de como construir barcos, mas, enfim. O Borges tinha outros exemplos. Ele não chegou aos 100, ele chegou aos 74, ele morreu logo depois disso, mas entre esses 74 autores que ele levaria para uma ilha deserta estava Stevenson. Ele achava que Stevenson, inclusive, era um precursor do próprio Borges, um precursor da própria literatura fantástica. Dr. Jekyll, quem sabe a história, o médico e o monstro, ele é uma personagem moralmente dual. Como somos, e aqui minha proposta a todos nós. Eu trouxe uma versão da BBC que eu achei interessante, que é uma versão que traz o médico e o monstro para a atualidade. E as alterações não são tão grotescas quanto do Hulk, não são tão quadrinhos Marvel, mas as alterações são muito sutis na alteração, na transformação do Dr. Jekyll no Sr. Hyde. Eu recomendo muito essa série, porque ela traz dilemas morais muito interessantes. E o Dr. Jekyll, qual é o símbolo importante? Ele é um cientista, ele é um homem da razão. E Mr. Hyde é um monstro. Mas ele não é um monstro qualquer, e eu acho que nessa série o ator tem uma caracterização perfeita, porque ele não se desfigura, ele não fica corcundo. É o olhar, é o riso, é a expressão. O Dr. Jekyll, ele é um ser monstruoso, sim, mas ele é muito sedutor. Ele é viril, ele é assertivo, ele realiza todos os desejos que ele quer. Ou seja, ele quer matar, ele mata, ele quer... o que ele quiser fazer, ele faz. Ele é forte também. E daí que ele é perigoso, porque ele é absolutamente incontrolável. Eu costumo dizer que o demônio só é assustador porque ele seduz. Só existe tentação quando existe sedução. Os japoneses, o professor Dr. Carlos Muta me corrija se eu estiver errada, tem uma representação um pouco assim, gozada, engraçada dos demônios, de propósito. Porque assim, tudo aquilo que é bufão, que é ridículo, não nos assusta. Se eu não me engano, não sei se foi Jung que eu li, mas o Jung, eu acho que foi Jung, que ele traz um quadro muito lindo do demônio como um ser belíssimo. E não devemos esquecer que Lúcifer era a estrela da manhã, ele era um anjo, ele era lindo. Ou seja, para nos tentar, tem que haver a sedução. Senão nós achamos aquilo ridículo, nós não nos sentimos tentados. E aqui eu vou misturar totalmente as narrativas e vou trazer também Harry Potter. Alguém já leu Harry Potter, por favor? Ai, que bom. Harry Potter tem uma cena em que eles têm que enfrentar os medos. E o professor que por sinal é um lobisomem, ele ensina como lidar com os medos. Você transforma o seu medo em alguma coisa ridícula. Então, lá tinha medo do professor Snape, que era um professor de poções mágicas, depois de arte contra defesa, arte de defesa contra as trevas. Daí ele transforma o professor numa baiana, rebolando de patins, com aquela coisa de Carmen Miranda. Outro lá transforma num bicho-papão. Enfim, você transformar um mal em ridículo, de certa maneira, nos permite lidar com ele. Agora, o que o Dr. Jekyll e Mr. Hyde nos mostra é que este lado obscuro talvez seja muito sedutor. E daqui eu vou ousar falar, talvez seja o id na sua mais pura expressão, o id sem qualquer freio do superego, sem qualquer freio das normas sociais. Ou seja, o que eu quero dizer que isso? Que a moralidade exige algo além dos sentimentos. A moralidade também exige condutas. E aqui eu vou trazer um último filme. A ideia, para não ficar muito cansativo, não ficar só exposição, existem vários filmes que foram feitos. Nós conseguimos, cadê a Cris? Nós conseguimos detectar 3, Cris? 3 versões
uma alemã, 2 americanas, inclusive uma da americana é com Forest Whitaker, muito boa. Eu acabei assistindo as 3. Nós selecionamos uma que nós achamos que para esse curso era mais didática. O experimento, The Experiment. O que é isso? Esses filmes foram feitos com base num experimento real que foi realizado na Universidade de Stanford. Que experimento foi esse? Alguns psicólogos se reuniram, chamaram voluntários. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Você faz experiência com voluntários, eles até recebem um dinheirinho, né, para fazer parte. Geralmente são estudantes, geralmente de psicologia, ou não, mas enfim. Eles foram chamados para um experimento que eles iam ficar trancafiados, ia ficar numa instituição da universidade por 15 dias. Nesse experimento, alguns iam fazer os papéis de guardas de uma prisão, de carcereiros. E outros iam fazer o papel de prisioneiros. Os prisioneiros eram trancafiados, os carcereiros tinham que cuidar da ordem. E todos eles estavam sendo monitorados por vídeos, todos eles sabiam que era uma experiência, que os psicólogos, né, queriam fazer algumas medições, algumas avaliações. E, no entanto, o que aconteceu, na realidade, é que os guardas foram ficando cada vez mais abusivos, cada vez mais sádicos e agindo com a crueldade cada vez maior. Ao passo que os prisioneiros foram ficando cada vez mais oprimidos, deprimidos e submissos. Senhores, eu lembro, isso foi uma experiência real. A experiência real, ela teve que ser interrompida no 6º dia. Era para ser de 2 semanas, no 6º dia eles tiveram que interrompê-la, porque aqueles que representavam os guardas estavam ficando cada vez mais violentos e mais sádicos. Detalhe, sabendo que era apenas uma representação, sabendo que eles estavam sendo observados por câmeras. Ao passo que os prisioneiros, constantemente humilhados, estavam se tornando cada vez mais submissos, obedecendo gradualmente a regras cada vez mais absurdas. Ou seja, mesmo sabendo que se tratava de uma representação, de uma experiência, os participantes passaram a viver seus papéis com tamanha intensidade que começaram a perder o senso de realidade, identificando-se com os personagens que encarnavam. E aqui eu abro um parênteses para perguntar, e para me perguntar também, se nós às vezes não temos uma personagem, ou juiz, ou procurador, ou promotor, ou delegado. É muito fácil o risco de nos confundirmos com uma personagem e assim perdermos o senso de realidade. Fica apenas uma provocação, é claro. Os filmes, as 3 versões, a primeira que eu vi foi alemã, eu gostei muito, como todo filme alemão, um filme pesado, né? Enfim, essas torturas são mais chocantes, os americanos são mais leves. Mas o filme aposta numa suposição, o que aconteceria se o experimento tivesse ido adiante? A pergunta vale a pena, para fins retóricos e para a nossa reflexão, que é a seguinte: será que numa situação extrema nós abandonaríamos os nossos valores éticos e nos deixaríamos levar pelos impulsos mais agressivos? Será que isso aconteceria conosco? É a mesma indagação provocada, para mim, que sempre me causou muita preocupação, dos casos do médico e o monstro, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E também o caso do Hulk. É possível que o médico finalmente seja subjugado pelo monstro? Isso pode acontecer? O Antônio Damasio, ele não nega que as emoções podem perturbar o raciocínio. É claro, o problema, como eu insisto, é sempre de dosagem. A dose pode alterar o que é o remédio num veneno. Emoções mal controladas e mal orientadas, elas podem realmente ensejar comportamentos inadequados e até mesmo perversos. Não obstante, esse é um alerta importante, a redução das emoções ou a eliminação das emoções pode gerar o que nós chamamos de comportamento irracional. E esse é o paradoxo. Ou seja, nos casos examinados, e o Antônio Damasio examinou pelo menos 11 casos de perto, ele constatou uma deficiência no processo de tomada de decisões com a perda de emoções e sentimentos.
Perda, geralmente, por questões de lesões cerebrais ou doenças neurológicas. Nós precisamos, enfim, de marcadores emocionais para bem decidir. Alguém aqui trabalha na conciliação? Não. Na conciliação é muito fácil ver isso. Os conciliadores, os bons conciliadores, eles precisam ter um entendimento, sim, da lei, mas também do entendimento emocional do que está acontecendo entre as partes envolvidas e do que está acontecendo com ele também, conciliador. Às vezes ele não está num bom dia, não está num bom momento, é melhor se afastar e deixar com outro. E aqui eu trago outro exemplo, também da ficção, mas acho um exemplo interessante. Alguém aqui já viu Star Trek? Jornada nas Estrelas. Há uma personagem que nos fascina, que é o Dr. Spock. Dr. Spock, nós sabemos, né, quem assiste Jornada nas Estrelas, e eu sou fã desde criança, ele é metade humano, metade vulcano. Mas a questão do Dr. Spock é a seguinte, é que ele reprime as emoções. E ele se deixa guiar puramente pela lógica. E isso causa atritos com demais membros da tripulação da Enterprise. Um dos atritos é com o Dr. Spock, que é um médico também, um homem voltado para a razão, mas o Dr. Spock, Dr. McCoy, ele é humano e ele acha que o Spock é absurdo. Não existe um ser humano tão racional desse jeito. E nos causa estranheza que alguém seja puramente movida pela lógica, uma pessoa como o Dr. Spock, ainda que ele seja um alienígena. A gente acha que as reações dele são estranhas, que o comportamento dele é estranho. Ou talvez de propósito a série tenha colocado como alien, alguém que não é humano. E talvez por isso que o comandante da nave seja o Capitão Kirk. Porque o Capitão Kirk, para quem, né, já viu a saga, ele é movido pelas emoções, ele tem uma intuição muito aguçada, mas ele sempre toma com base os dados racionais, científicos e empíricos. O que eu quero dizer, já estou caminhando aqui para o final, se a essência do processo decisório, e eu insisto, não só as decisões que nós tomamos aqui na magistratura, mas as decisões que nós tomamos todos os dias em nossas vidas, se a essência desse processo consiste em escolher as melhores opções possíveis para cada situação, aquela pessoa que tem um déficit emocional vai decidir de uma maneira igualmente deficitária. Ou seja, é necessário muito cuidado ao avaliar os pesos dos papéis desempenhados pelas dimensões racional e pelas dimensões afetiva no agir moral.